Epicuro. Carta sobre a felicidade a Meneceu. Introdução. Cronologia de Epicuro. Epicuro nasceu em 341 a.C., na ilha grega de Samos, mas sempre ostentou a cidadania ateniense, herdada do pai emigrante. Em Samos, ele passou a infância e a juventude iniciando os estudos de filosofia com o acadêmico Pânfilo, filósofo platônico, cujas lições seguiu dos 14 aos 18 anos. Ao atingir essa idade, em 323, Epicuro transfere-se para Atenas a fim de cumprir os 2 anos obrigatórios do treinamento militar destinado aos efebos. Nessa mesma condição, encontra como colega de turma o futuro dramaturgo Menandro, de quem se torna amigo. É em Atenas, capital cultural da Grécia Antiga, que Epicuro irá também encontrar os grandes filósofos ainda em atividade após o desaparecimento de Sócrates e Platão, com exceção de Aristóteles, banido da cidade e refugiado em Calcis, onde viria a falecer no ano seguinte. Desde Teofrasto, sucessor de Aristóteles no Liceu, até Xenócrates, diretor da academia, cujos ensinamentos ele certamente seguiu. Em 322, após a morte de Alexandre Magno, o sucessor deste decide expulsar de Samos todos os colonos atenienses, entre os quais a família inteira de Epicuro. É então que este decide abandonar Atenas para ir juntar-se a seus familiares desterrados em Cólofon, na costa asiática. Próximo dali, em Teos, Epicuro passa a acompanhar os ensinamentos de Nausífanes, filósofo atomista que o inicia no pensamento de Demócrito, que de início o entusiasma, mas cuja revisão ele já começa a empreender ao fundar sua própria escola em Cólofon. Entre 311 e 310, tenta fundar outra escola em Mitilene, na lendária ilha de Lesbos, mas é impedido pelo aristotelismo. Muda-se então para Lampsaco, nos Dardanelos, onde também entra em choque, desta vez com os platônicos, mas consegue, mesmo assim, instalar uma escola. É aqui e nesta época que ele conquista seus adeptos mais ilustres, que passarão a acompanhá-lo pelo resto de sua existência: Émarco, Cólotes, Metrodoro, Pítocles e Heródoto. Estes 2 últimos, por sinal, ao lado de Meneceu, são justamente os destinatários privilegiados das 3 célebres cartas que costumam ser apontadas como a súmula do pensamento epicurista. No ano 306, Epicuro regressa finalmente a Atenas, onde adquire uma ampla casa, logo acrescida de um grande jardim, para o fim exclusivo de instalar aquela que viria a ser sua célebre escola ateniense, muito logo conhecida como o Jardim de Epicuro. Enquanto na casa habitavam os mestres, ou seja, além do próprio Epicuro, também os antigos discípulos Émarco e Metrodoro, entre os mais ilustres no amplo jardim, acampados em barracas e cultivando hortaliças, instalavam-se os novos discípulos vindo das mais distantes regiões. Após a morte de Epicuro, aos 72 anos de idade, em 270 a.C., foi o fiel Émarco quem o sucedeu na direção da escola, a doutrina de Epicuro. A presente carta sobre a felicidade, para além de sua significação intrínseca, não deixa de ser um documento absolutamente decisivo para desfazer aquele equívoco que uma tradição apressada costuma associar à doutrina epicurista, quase sempre confundida com o gozo imoderado dos prazeres mundanos, como se não se distinguisse do hedonismo puro e simples, além das explícitas menções, em contrário, que o próprio texto da carta não deixa de registrar. São inúmeros os testemunhos fidedignos, atestando que no célebre Jardim de Epicuro vicejava uma autêntica comunidade, onde mestre e discípulos viviam de maneira quase ascética, consumindo apenas as hortaliças que eles próprios cultivavam, as quais acrescentavam apenas pão e água, e ainda queijo em ocasiões especiais. Seja como for, não há dúvidas de que a real importância da doutrina epicurista está muito longe de consubstanciar-se em aspectos puramente circunstanciais como esses, que chegam a desvalar ou a resvalar para o campo do anedótico. Nesse sentido, a carta que aqui se apresenta não deixa de repor as coisas em seus devidos lugares. Por outro lado, durante longo tempo, e de maneira quase similar, outra tradição não menos equivocada costumava insistir na tese de considerar Epicuro como um simples e superficial imitador de Demócrito, o qual seria, este sim, o filósofo original e profundo,
o verdadeiro criador do atomismo. Curiosamente, foi Karl Marx, na sua tese de doutorado sobre a relação entre a filosofia de Epicuro e a de Demócrito, quem primeiro procurou desfazer esse equívoco, chegando até inverter totalmente os papéis tradicionais. Segundo Marx, a teoria atômica de Demócrito, que se distingue primeiramente pela crença universal na lei de causa e efeito, aplica-se indistintamente tanto ao mundo da natureza quanto ao homem. Portanto, Demócrito, do ponto de vista filosófico, pode ser imediatamente considerado determinista ou fatalista. Quanto a Epicuro, se é verdade que aceitava a teoria de Demócrito na parte referente à constituição e ao comportamento da matéria, por outro lado, repelia veementemente o determinismo e o fatalismo. Mais uma vez, essa rejeição aparece explícita na Carta sobre a Felicidade, quando se diz que mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. Com efeito, na sua descrição do átomo, Epicuro não deixa de preservar a vontade humana e a liberdade individual, incluindo em seu sistema a sociedade e a consciência moral. Hoje, parece não haver dúvidas de que esses e outros aspectos tiveram influência decisiva na própria formação do pensamento marxista, tal como foi originalmente criado, sem qualquer outra contribuição posterior. O epicurismo sobreviveu por cerca de 7 séculos no mundo greco-romano, tendo encontrado em Lucrécio, Sêneca e Cícero seus mais ilustres discípulos tardios. A Carta sobre a Felicidade. Ao lado de uma carta a Heródoto, tratando da física atômica, e de uma carta a Pítocles, a propósito dos fenômenos celestes, esta carta a Meneceu, de Epicuro, a outro de seus discípulos, é mais conhecida como Carta sobre a Felicidade, já que versa justamente sobre a conduta humana, tendo em vistas alcançar a tão almejada saúde do espírito. Inicia-se a carta por uma decidida exortação ao exercício da filosofia, considerada desde logo como uma disciplina cuja única meta é justamente tornar feliz o homem que a pratica, de tal modo que este deve cultivá-la durante todo o transcurso de sua existência, desde a mais tenra juventude até a idade mais avançada. Após esse exórdio, o filósofo passa a transmitir para os discípulos aqueles tópicos que considera essenciais para essa busca permanente da felicidade, a começar pela crença na existência dos deuses, considerados entes imortais e bem-aventurados. No tópico seguinte, aparece a morte apresentada como o mais aterrador dos males. Torna-se absolutamente necessário vencer esse medo da morte. Ninguém deve temê-la, uma vez que não há nenhuma vantagem em viver eternamente. O que importa não é a duração. Desfilam, em seguida, as várias modalidades de desejo, acompanhadas da necessidade imperiosa de controlá-los, tendo em mira tanto a saúde do corpo quanto a tranquilidade do espírito, o que, por outro lado, não deixa de ser, também, uma boa definição do próprio prazer, tal como Epicuro o concebe. O prazer, como bem principal e inato, não é algo que deva ser buscado a todo custo indiscriminadamente, já que às vezes pode resultar em dor. Do mesmo modo, uma dor nem sempre deve ser evitada, já que pode resultar em prazer. De qualquer maneira, recomenda-se uma conduta comedida em relação aos prazeres, valendo para este caso aquele mesmo princípio de qualidade em detrimento da quantidade. Finalmente, o homem sábio, para Epicuro, jamais deve acreditar cegamente no destino e na sorte como se estes fossem fatalidades inexoráveis e sem esperança, parecendo despontar aqui aquela sua crença na vontade e na liberdade do homem. Eis aí, em suma, os pontos essenciais sobre os quais Epicuro exorta Meneceu, garantindo-lhe que a prática correta de tais ensinamentos será capaz não só de levá-lo à mais completa felicidade, mas até mesmo sentir-se como um Deus imortal entre os homens mortais. Carta sobre a Felicidade a Meneceu. Epicuro envia suas saudações a Meneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já se passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem
Quanto ao velho, para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram. E para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva então aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum da divindade. Não atributos a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses, de fato, existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que tem dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Emanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Acostuma-te à ideia de que a morte, para nós, não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que para estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte, como se fosse o maior dos males, ora a deseja, como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha de viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa, e não pela mais abundante, do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem, não passa de um tolo, não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e em honestamente morrer. Mas, pior ainda, é aquele que diz, bom seria não ter nascido, mas uma vez nascido, transpor o mais depressa possível as portas do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não se vai desta vida? Pois é livre para fazê-lo, se não for esse realmente seu desejo. Mas, se o disse por brincadeira, foi um frívolo em falar de coisa que brincadeiras não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza. Nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir, jamais. Consideremos também que dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos
leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca e o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda a escolha e toda a recusa, e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem primeiro, inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e o contrário, um mal como se fosse um bem. Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devamos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos o muito, honestamente, convencidos de que desfrutam melhor a abundância aos que menos dependem dela. Tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos porque deles necessita. Habituar-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso, portanto, não é só conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos prepara para enfrentar sem termos a vicissitude da sorte. Quando, então, dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta, que tornam doce uma vida, mas um exame cuidadoso, que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição, e que remova as opiniões falsas, em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta do espírito. De todas essas coisas, a prudência é o princípio supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originaram todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça, e que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte e que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter e que o mal supremo ou dura pouco ou só nos causa sofrimentos leves, que nega o destino apresentado por algum como o Senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível
ou acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor, mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses, através das homenagens que lhes prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto, o sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal, que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que ela pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunável e tolo. Medita, pois, todas estas coisas e muitas outras a elas congêneres, dia e noite contigo, mesmo com os teus semelhantes. E nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente a um mortal, o homem que vive entre bens imortais.